Bem-vindo ao Debate Creators, Comandante de Bytes. Hoje nós vamos ter uma aula muito bacana de organização de computadores, onde a gente vai continuar na nossa saga de escrever aqui o nosso clock, de construir o circuito do nosso clock, que vai permitir que a gente debugue diversos aspectos de um computador à medida que a gente for montando eles. Então se prepara para a aula, porque hoje nós vamos fazer um botãozinho que vai permitir a gente mandar pulsos do clock um a um para o nosso computador feito na breadboard, para que a gente possa debugar à medida que a gente for trabalhando com os outros componentes, for montando esses componentes. Então, vem comigo para o laboratório que a gente tem muita coisa para implementar hoje. Esse aqui é o circuito da aula passada. Se você viu a aula passada, você sabe montar esse circuito. A gente controla o clock aqui pelo potenciômetro, fazendo ele ir mais devagar ou mais rápido para a gente poder debugar o clock à medida que a gente for trabalhando com ele. Só que algumas vezes, quando a gente for trabalhar com esse clock, a gente vai querer dar a instrução à instrução. E para que a gente possa dar instrução a instrução aqui no clock, nós vamos adicionar nesse nosso circuito um botão. E esse botão, a gente vai pressionar o botão, ele vai mandar uma instrução. E aí a gente vai poder debugar melhor os componentes de um computador, mandando instrução a instrução. Cada um. Então você obviamente vai precisar desse botãozinho aqui, botãozinho de pressão normal. Vem em qualquer kit aí de eletrônica, um LED. Toda vez que a gente liga um LED, a gente precisa de um resistor para impedir que ele exploda. Já expliquei isso em outras aulas. E esse resistor aqui, se não me engano, é de 220 ohms. Vamos testar aqui no MOS Tester para a gente ver o tamanho dele certinho. Tá aí, ó, 216 ohms, que é 220, né? Mas o nominal dele aqui tá dando 216. Como a gente está usando um resistor 216, ele vai ficar bem brilhante. Lembra que eu expliquei lá na aula de LED que quando a gente usa, a gente pode ditar a luminosidade dele pela resistência? E esse aqui é um resistor que a gente vai usar para ligar o botão no ground. E esse cara aqui é um resistor de, vamos testar. Esse aqui é o de 1 mega. 1 mega ohm. 1000 ohms. Ou melhor, 1 mega não, né? 1K. 1K ohms. Então vamos desligar aqui o nosso circuito e vamos começar. Vamos botar o nosso botão aqui numa posição bem central aqui, tá? E aí vamos ligar o nosso LED. Vamos botar aqui a perninha dele, o catodo aqui e o anodo para cá, para que ele fique nesse botão aqui, no primeiro pino do botão aqui de baixo. Vamos ligar ele ao ground usando o resistor de 220. Se a gente botar o resistor de 1 mega aqui nele, ele não vai brilhar, porque praticamente não vai ter energia. Aqui a gente está ligando do ground para o anodo, o catodo aqui. A gente obviamente vai precisar alimentar o botão aqui com 5 volts, então eu vou botar aqui no botão, eu vou ligar os 5 volts aqui. E para que o botão fique aterrado, a gente vai pegar esse cara aqui de 1 mega e vai ligar aqui no mesmo pininho onde você ligou o catodo do LED. Então o esquema vai ficar assim, ó, olhando aqui, ó. Aqui o botão, no primeiro pino do botão vai os 5 volts, no segundo pino do botão vai o resistor de 1K, e o catodo do LED. No anodo do LED vai o resistor para impedir que o nosso queridíssimo LED exploda, ligado aqui no ground. Agora vamos alimentar esse circuito. E agora, vocês vão ver, quando a gente aperta aqui o botão, ele acende o LED. Então isso aqui, ó, vai permitir que a gente mande uma a uma as instruções. E agora o que a gente precisa é o seguinte, esses botões aqui, esse tipo de botão é um botão de baixa qualidade.
Então, muitas vezes, quando a gente aperta esse botão aqui, algumas vezes ele manda mais de uma instrução, porque existe um efeito nesse botão chamado bouncing. Então, se você levar esse botão no limite sem terminar de apertar, eu não sei se eu vou conseguir gerar esse efeito aqui para vocês, ele pode clicar 2 vezes e fazer 2 instruções ao invés de uma. Então a gente vai pegar outro circuitinho 555, como esse aqui, e a gente vai construir um circuito para fazer o debounce desse sinal, para a gente garantir que toda vez que a gente apertar aqui esse botão, ele vai mandar verdadeiramente só uma instrução para o nosso computador e a gente não debugar errado uma coisa sem querer. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender agora o que a gente fez aqui. Aqui a gente hookou o nosso botão. O primeiro pino do botão ele está ligado no ground, enquanto o segundo pino do botão, que antes era ligado no LED, ele tem aqui a resistência para mandar a corrente correta. Só que ao invés de nós ligarmos ele no LED, a gente ligou ele no pino 2 do nosso queridíssimo oscilador 555. O pino 1 do oscilador 555 a gente sabe que é o ground, então a gente botou no ground. E o 555 ele é alimentado pelo pino 7, então a gente pegou o pino 7 e ligou nos 5 volts. Então aqui, vamos lá. Esse aqui é o 5 volts, está ligado no pino 8, desculpa. E no pino 1 está ligado o ground. Aqui, o pino 2 a gente conectou no botão. Aqui, o pino 3 a gente conectou o LED. O pino 4 não tem conexão nenhuma por enquanto. Lembrando que toda vez que a gente conecta o LED, a gente precisa botar uma resistência. Esse aqui é aquele resistor de 220 para impedir que o LED exploda. Aqui no pino 5 a gente não conectou nada. A gente conectou o pino 6 ao pino 7. E no pino 6 a gente colocou um capacitor de 1 microfarad. No pino 7 a gente conectou um resistor de 1 mega ohms. E eu já disse aqui no pino 8 a alimentação. Então o que vai acontecer aqui? Com esse circuito montado, toda vez que a gente apertar esse botão aqui, o botão vai fechar o circuito e o oscilador vai temporizar para que toda vez que a gente aperte aqui, o LED fique aceso por 1 segundo. E por que ele vai ficar aceso exatamente 1 segundo? Porque a matemática do resistor com o capacitor é perfeita. Aqui a gente está somando 1 mega, aqui a gente está tirando 1 mega. Então isso multiplicado por isso vai dar 1. Como vai dar 1, o período aqui tem que dar 1 segundo. Então vamos configurar aqui o nosso osciloscópio para que a gente possa ter uma leitura legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar ele para a gente ter uma atenuação de 10x, que a gente está com atenuação de 1x só, então vamos apertar aqui. Tem que botar lá no run. Pronto, agora estamos com 10x de atenuação. Vamos colocar aqui o período para 1 segundo. E vamos colocar lá para 200 milivolts. E agora vamos dar o run. Então vamos lá.
Vamos apertar o botão e vamos ver se o período que a gente configurou aqui no Circuit Debounce dá 1 segundo. Olha lá, ele fez. Mas ele não deu 1 segundo. Ele deu bem menos de 1 segundo. Então, muito provavelmente, eu configurei aqui. Ou eu estou usando... Ou esse capacitor não está dimensionado corretamente, ou esse resistor não está dimensionado corretamente, porque ele não ficou 1 segundo exato. Mas aqui, ó, vocês podem ver que mesmo apertando, ele não está ficando 1 segundo. Olha lá, ele está ficando, na verdade, o período que eu mantive apertado. Não é o que a gente quer. A gente quer que a gente aperte e ele fique 1 segundo. Então tem algum erro nesse circuito aqui. Vamos tentar descobrir qual é o erro. Então vamos lá, pessoal. Como eu não tinha aqui um resistor maior, porque na verdade eu descobri que o problema do circuito é que a gente estava usando um resistor muito baixo. A gente estava usando um resistor de 1K, quando a gente deveria estar usando de 1 mega, né? Como o maior resistor que eu tenho aqui é o resistor de 10K, eu peguei um resistor de 10K e coloquei um capacitor maior. E aí, fazendo a matemática desse capacitor com esse resistor, a gente conseguiu o tempo de 1 segundo que a gente queria. Então aqui, ó, eu vou apertar o botão e vocês vão ver que o período está quase 1 segundo ali, ó. Que é o que a gente queria desde o início. Então, quando a gente apertar o botão, a gente sabe que ele vai temporizar por pelo menos 1 segundo. E aí a gente garante que a gente não vai ter o bouncing, porque o circuito 555 está garantindo que cada pressionada de botão vai ter pelo menos 1 segundo. E é isso, e é esse o efeito que a gente queria conseguir com esse circuito de hoje. E aí, galera, gostaram da aula de hoje? Acho que vocês curtiram, sim, porque hoje vocês aprenderam a configurar o nosso oscilador 555 nos seus 2 modos principais, o modo estável e o modo monostável. E agora nós temos um clock quase que praticamente funcional para que a gente possa continuar a estudar os outros componentes do computador. Falta muito pouco. Na próxima aula nós vamos aprender como trocar de um modo para o outro apertando uma chavinha. E aí a gente vai conseguir finalmente passar para os outros componentes do computador e usar o nosso clock para mandar instruções para esses outros componentes e debugá-los para que a gente possa entender melhor como eles funcionam. Aproveitando que hoje a aula só teve 12 minutinhos, foi uma aula muito rápida, nós também vamos aproveitar para fazer aqui um anúncio da galera dos amigos do Retrópolis, porque a Retro Rio vai acontecer aí nos dias 9 e 10 de junho. Para quem não sabe, a diferença da Retro Rio para a MSX Rio é que a Retro Rio ela é mais abrangente. Você não leva só computadores da linha MSX. Você leva computadores da linha TRS-80, Amigas, Amstrad, TK-90. Então, quem quiser conhecer esses computadores aí diferentes, né? Diferentes não só... Vai ter MSX também, se você curte... Se você é igual a mim, tarado pela MSX e quer ver MSX, vai ter MSX. Mas se você gosta de Apple, se você gosta de MC1000, se você gosta de Color Computer, vai ter um pouquinho de cada coisa lá exposta. Então, só para dar o serviço aqui, a Retro Rio vai ser das 10 às 18 horas, nos dias 9 e 10 de junho. Eu, do The Byte Creator, vou estar presente no dia 9 de junho. E ele vai ser no mesmo lugar de sempre, vai ser no Lar do Meyer, que fica na Rua Garcia Redondo, 103, no Caxambi. A entrada é gratuita, mas se você quiser expor um computador ou quiser botar uma banquinha para vender seus retro games, suas retro tralhas, tem que entrar em contato com a galera do Retrópolis e fazer a solicitação da mesa lá pelo site deles, e tem uma taxinha lá que você paga para ter a mesinha. Então, para vocês aí que acompanharam o vídeo de hoje, muito obrigado. Para você que vai comparecer à Retro Rio, bota aqui nos comentários do canal, vou comparecer na Retro Rio sim. E de repente a gente troca ideias, se vocês quiserem tirar dúvidas de programação, dúvidas sobre qualquer coisa, eu tô em dúvida ainda do que vou levar ou não, eu tô em dúvida se vou levar o Amiga 1200 ou se eu vou levar o Turbo R A1 ST,
Mas independente do que eu for levar, eu vou estar lá e a gente vai poder bater papo. Então, um grande beijo e, acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.